Olá pessoal, espero que estejam tudo muito bem e agora daremos sequência à segunda lei da termodinâmica, apresentando hoje uma outra grandeza de estado, uma outra grandeza termodinâmica, a energia livre de Gibbs. Nós discutimos que a segunda lei da termodinâmica estabelece que um processo espontâneo deve ser acompanhado do aumento da entropia total sistema e vizinhanças. A entropia do universo deve aumentar. Mas só que para discutir a espontaneidade, como nós fizemos no vídeo anterior, nós tínhamos que calcular a variação de entropia do sistema e a variação de entropia das vizinhanças para decidir se o processo era espontâneo ou não. Então agora eu vou apresentar a utilidade dessa grandeza, a energia livre de Gibbs. Através da energia livre de Gibbs, da variação da energia livre de Gibbs, é possível definir apenas com as propriedades do sistema se uma reação ou se uma transformação física é espontânea ou não. Acompanhe comigo então a dedução do que é a variação da energia livre de Gibbs. Veja só, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, eu posso dizer que a variação de entropia total, sistema mais vizinhanças, é igual à variação de entropia do sistema, que eu vou chamar só de ΔS, mais a variação de entropia das vizinhanças. No processo espontâneo, a variação de entropia total deve aumentar, como a gente discutiu, através da desigualdade de Clausius. Então eu vou dizer que a variação de entropia total é igual à variação de entropia do sistema. Do sistema é, por exemplo, uma reação química, onde ocorre essa reação. E a variação de entropia das vizinhanças, a gente já discutiu isso, é menos a variação de entalpia da reação dividida pela temperatura em que ocorre a transferência. Então, se eu multiplicar tudo isso por menos T, observe, então eu vou ter menos T vezes a variação de entropia total é igual a menos T vezes a variação de entropia do sistema, e aqui vai dar menos T que multiplica menos ΔH sobre T. Então eu posso dizer que menos T vezes... Observe bem, menos T vezes a variação de entropia total, menos com menos vai dar mais, eu posso contar o T, então fica igual a variação de entalpia menos a temperatura vezes a variação de entropia. E agora é uma definição de Gibbs, né? Definição do final do século XIX. O que é esse menos T, menos a temperatura absoluta, vezes a variação de entropia total? É isso que Gibbs chamou de variação de energia livre. Então, a variação de energia livre que acompanha o processo é o produto de menos T, a temperatura, vezes a variação de entropia total, que fica igual a
variação de entalpia da transformação que ocorre no sistema, menos a temperatura, vezes a variação de entropia do sistema. Eu poderia dizer que a variação de energia livre, eu posso definir disso, mas para uma condição. Qual que é a condição para eu definir que ΔG, a variação de energia livre, é igual à variação de entalpia menos o produto da temperatura pela variação de entropia do sistema? Há uma condição para essa equação ser verdadeira. A condição é que a pressão e a temperatura têm que ser constantes. A pressão e a temperatura têm que ser fixos, quer dizer, a temperatura, durante a reação química, durante todo o acontecimento da reação química, a temperatura permanece constante e também a pressão. Então, assim, é muito limitado, né? Só em processos em que pressão e temperatura não são alterados. Então, veja que o que é, então, a definição da variação de energia livre? É a variação de entalpia, quer dizer, o conteúdo total de energia do sistema, menos o produto da temperatura vezes a variação de entropia. Quer dizer, é a energia total do sistema menos a energia que não é disponível para realizar trabalho. Então, o que é a variação de energia livre de Gibbs? É a energia útil do sistema, a energia que pode ser transformada em trabalho. Mas eu estou interessada na variação da energia livre para discutir a espontaneidade de uma transformação, sobretudo de uma reação química. Então, veja que a variação de energia livre é igual a menos T ΔS total. Então, acompanhe aqui comigo. Se a variação de energia livre, veja, ela é igual a menos T vezes a variação de entropia total. A gente já discutiu isso em aulas passadas, que veja só, se a variação de entropia total, ela for positiva, se a entropia total, sistema mais vizinhanças, aumenta, significa que o processo é espontâneo. E se ΔS total for positivo, veja que ΔG, a variação de energia livre do sistema, vai ser negativa. Então, eu digo que esse processo é espontâneo, quer dizer, ele pode ocorrer naquele sentido. Mas se a variação de entropia total ela for negativa, isso não está de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Então, nesse caso, a entropia não pode diminuir, a entropia total não pode diminuir segundo a segunda lei da termodinâmica. Então, se ΔS total for negativo, menos com menos dá mais. E eu vou dizer que ΔG é maior do que zero. Se ΔG é maior do que zero, o processo não é espontâneo. Mas eu enfatizo, processos que ocorrem a temperatura e pressão constantes, apenas que eu posso utilizar essa ideia da variação da energia livre de Gibbs. Mas você vê que é muito útil, porque
Eu não preciso, ao mexer com ΔG, eu não preciso, discutir propriedades das vizinhanças, né? Eu vou trabalhar exclusivamente com a variação de entalpia do sistema e a variação de entropia do sistema. É porque as vizinhanças, é difícil de definir o que são as vizinhanças, né? Por exemplo, uma reação química, ela se passa dentro desse copo, ok? Então, dentro do copo eu tenho o sistema. As vizinhanças será que as vizinhanças são até aqui no copo, até aqui, até cá? Quer dizer, é difícil delimitar com exatidão o que constituem as vizinhanças. E por isso, então, eu posso dizer que se eu utilizar apenas a discussão das propriedades do sistema, é mais vantajoso mesmo. Então, por isso, a utilidade da variação da energia livre de Gibbs. Agora, veja só, e se a variação de entropia total, sistema mais vizinhanças, for nula? Se a variação de entropia total é nula, ΔG vai ser igual a zero. E segundo Clausius, num processo reversível, a variação de entropia total é nula. Então, nesse caso, eu tenho um processo reversível, eu tenho um processo que se encontra em equilíbrio. Então, eu posso dizer que a variação de energia livre de Gibbs é muito importante para prever a espontaneidade mesmo de reações químicas. Então, eu posso dizer que o que é então a energia livre de Gibbs? Se a variação da energia livre de Gibbs é igual à variação de entalpia menos a temperatura vezes a variação de entropia do sistema, eu poderia dizer que a variação de energia livre de Gibbs pode ser igual à variação da energia interna do sistema mais o produto P vezes V, a pressão pelo volume, menos a temperatura vezes a variação de entropia. Então, veja que como que nós estamos reunindo todas as grandezas termodinâmicas, a energia interna, a entropia, a entalpia e agora a energia livre de Gibbs. Então, eu posso te dizer que se for a pressão constante e a temperatura constante, eu posso, a partir dos dados de variação de entalpia e de variação de entropia, prever a espontaneidade de uma reação química. Acompanhe comigo, então, nesse quadro aqui, em que eu tenho processos, eu vou chamar de processo 1, 2, 3 e 4. Vamos supor que agora eu tenha uma reação química e essa reação química, ela tem ΔH menor do que zero e ela tem ΔS maior do que zero. Variação de entalpia do sistema e variação de entropia do sistema. É uma reação que libera calor para as vizinhanças e é uma reação que a entropia do sistema aumenta. Vamos pensar sempre em relação à segunda lei original. Se a reação é exotérmica, veja, vou colocar aqui, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS.
Considerando as restrições, pressão constante, temperatura constante, se essa reação ela for exotérmica, se o ΔH é negativo e a variação de entropia é positiva, veja que a ΔH é negativo e a variação de entropia ela vai ser negativa, então positiva, então eu posso dizer que T ΔS é um valor negativo. Então significa que se a reação é exotérmica e a entropia do sistema aumenta, eu vou dizer que aumenta a entropia do sistema e como ela é exotérmica, aumenta a entropia das vizinhanças. Logo, a variação de entropia total é positiva e, portanto, ΔG é menor do que zero. Processos exotérmicos em que a entropia do sistema aumenta são processos espontâneos em qualquer temperatura. São processos que a espontaneidade, independentemente para qualquer temperatura, eu posso dizer que ΔG é negativo para qualquer temperatura. Esse processo exotérmico em que a entropia do sistema aumenta, ele é sempre espontâneo. É um processo que vai ocorrer independentemente da temperatura. Por exemplo, se eu tiver uma reação do sódio reagindo com água, e nesse caso produz hidróxido de sódio, veja, mais meio mol de gás hidrogênio. A reação consome sólido e líquido e forma gás. Claro que se forma gás e não tinha gás antes, a entropia aumenta. E é uma reação fortemente exotérmica. Então, se eu colocar um pedaço de sódio metálico na água, vai liberar muito calor para as vizinhanças, vai aumentar a entropia das vizinhanças, e claro que a entropia do sistema também aumenta pela produção de gás. Então eu digo nesse caso que essas reações são espontâneas independentemente da temperatura. Agora, vamos supor que a reação ela é exotérmica, ela libera calor para as vizinhanças, mas a entropia do sistema diminui. A entropia do sistema diminui. Ela é exotérmica, a entropia das vizinhanças aumenta, mas a entropia do sistema diminui. Então, eu vou ter que agora analisar na equação da variação da energia livre de Gibbs, como é que fica essa situação. O ΔH é negativo e a variação de entropia é negativa. Menos com menos dá mais. Então, quanto maior for a temperatura, menos negativo vai ser o ΔG. Então, significa que, nesse caso, aumentar a temperatura significa menos com menos dá mais, diminuir a estabilidade termodinâmica. Então, eu vou dizer que o ΔG vai ser negativo, mas nesse caso, quando a temperatura vai ser mais baixa. Quanto mais baixa for a temperatura, mais espontânea vai ser essa reação. Curioso, né? Justamente porque há uma
confusão no ensino médio entre espontaneidade e velocidade de uma transformação. Sempre que se aumentar a temperatura, se aumenta a velocidade de qualquer reação química. Mas nesse caso, o aumento da temperatura está diminuindo, o aumento da temperatura diminui a espontaneidade da transformação. Então, vê que não tem nada a ver espontaneidade termodinâmica com velocidade. Então, essa reação exotérmica, quer dizer, a entropia das vizinhanças aumenta, mas o sistema diminui. Então, nesse caso, processos que liberam calor para as vizinhanças, mas se mantém mais organizado no estado final, quer dizer, se a entropia do sistema diminuíram os números de microestados da matéria com a mesma energia. Se diminuiu o número de microestados, quer dizer, a entropia dos produtos é menor do que a entropia dos reagentes. Então, nesse caso, reações desse tipo serão espontâneas em temperaturas mais baixas. Ela pode ser espontânea, mas o aumento de temperatura vai promover a redução da sua espontaneidade. Fala a verdade, se não é meio intuitivo pensar, o aumento da temperatura aumenta a espontaneidade da reação. Não é bem assim. O aumento de temperatura pode reduzir a espontaneidade da transformação. Então, eu digo que ela é espontânea, mas é espontâneo em temperaturas mais baixas. Quando a temperatura é mais baixa, esse processo pode ocorrer. O aumento de temperatura vai levá-lo a estabelecimento de um estado de equilíbrio em decorrência da redução de sua espontaneidade. E se agora a reação for endotérmica, significa que a entropia das vizinhanças diminui e a variação de entropia do sistema, ela é negativa. É um processo endotérmico que ocorre no sistema com a redução do número de microestados. Quer dizer, a entropia do sistema diminui e a entropia das vizinhanças também diminui. Em nenhuma temperatura, esse processo será espontâneo. Em nenhuma temperatura, veja que a ΔH vai ser positivo e o ΔS vai ser negativo. Então, menos com menos dá mais. Então, eu posso dizer que ΔG será positivo em qualquer temperatura. Então, eu digo que esse processo não é espontâneo. Esse processo não é espontâneo independentemente da temperatura. E agora, se a variação de entalpia for positiva e a variação de entropia do sistema for positiva, ainda é possível que ocorra espontaneidade, porque me acompanhe. Veja que ΔH é positivo, mas a variação de entropia é positiva. Então, menos com mais, menos. Quanto maior for a temperatura, mais negativo vai ser o TΔS. Então, isso aumenta a possibilidade do processo ser espontâneo. Então, o ΔG pode ser negativo, mas quando a temperatura
temperatura ela for alta. Significa que pode ser espontâneo, mas não em temperaturas mais baixas. Pode ser espontâneo, mas em temperaturas mais altas, em temperaturas mais elevadas. Por exemplo, a 25 graus Celsius não é espontâneo, mas se você aumenta a temperatura e atinge um valor mais alto, ela pode se tornar espontânea. Então, essa é a grande utilidade da variação da energia livre de Gibbs. Prevê a espontaneidade, aí bem como a reversibilidade de processos que ocorrem dentro de um limite muito restrito, em que a pressão e a temperatura devem se manter constantes. E se a temperatura e a pressão não forem constantes, como que você pode prever a espontaneidade de uma transformação? Utilizando a segunda lei, de uma maneira convencional, a variação de entropia total é igual à variação de entropia mais a variação de entropia das vizinhanças. No próximo vídeo, discutiremos então a energia livre aplicada às reações químicas. Até lá!